Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez vamos ver aqui o vídeo do Estúdio Alan, que a gente já assistiu alguns vídeos aqui, né, do Alan Simon, grande jornalista aí que acompanha muita coisa sobre futebol, e dessa vez vamos saber sobre o Mundial de Clubes que nunca aconteceu, né, que era para ser uma sequência do Mundial de Clubes de 2000, né, em 2001, mas que nunca aconteceu, acabou que ficou parado, engavetado esse projeto da FIFA, e foi, né, se a gente for ver na prática mesmo, só pegar um formato mais, né, com mais dimensão, agora em 2025, né, com esse super mundial, né, com mais clubes participando, diferente desses outros mundiais que vinham acontecendo, né. Mas antes da gente ver tudo isso, pra gente ver toda a história desse mundial que nunca aconteceu, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem o vídeo se vocês gostarem e também, né, comentarem aí o que vocês acharem, falarem aí sobre os mundiais de clubes, falarem aí sobre essas mudanças todas que já aconteceram nesses anos, né, nessas décadas de futebol aí globalizado. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo do Estúdio Alan. 12 clubes de todos os continentes, incluindo o Palmeiras como representante brasileiro, reunidos na Espanha para decidir quem é o campeão mundial de clubes da FIFA. Jogos no histórico estádio de Santiago Bernabéu, o Real Madrid como cabeça da chave no seu estádio. Nesse vídeo, você vai conhecer a história do Mundial de Clubes de 2001, o Mundial que nunca aconteceu. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui a gente fala de futebol com um olhar histórico, relembrando as grandes curiosidades que marcaram a trajetória do nosso esporte preferido. O Mundial de Clubes da FIFA de 2001 é uma dessas lendas urbanas, mas na verdade estava sim programado para acontecer, tinha tabela, calendário, tudo oficial. 12 times participariam dessa competição. O Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, era um dos participantes, em uma história que envolve até a edição anterior, realizada no Brasil e vencida pelo Corinthians em janeiro de 2000, mas que acabou cancelada. Afinal de contas, esse torneio que você vai conhecer no vídeo de hoje entrou para a história não pelos seus jogos, clubes e jogadores, mas por ter sido suspenso 2 meses antes da sua realização, o que fez muita gente duvidar até hoje da realização da nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai... Ele provavelmente vai falar, né, que, se eu não tô enganado, chegou a ter sorteio do Mundial, assim, os grupos, tudo bonitinho, tudo ajeitado, ele falou ali, né, as sedes e tal. Não tava tudo realmente muito perto de acontecer, mas não aconteceu. Ser realizada nos Estados Unidos em 2025, e o Palmeiras é um dos times participantes. Vamos começar o nosso vídeo então falando sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Em 2000, no Brasil, a gente teve a primeira edição de um torneio mundial de clubes organizado diretamente pela FIFA. Em 1951, realizaram no Brasil a Copa Rio, que era uma tentativa de fazer um campeonato mundial de clubes, reunindo na época os campeões nacionais dos países que disputaram a Copa do Mundo de 1950 aqui no Brasil também. Esse é o campeonato que o Palmeiras venceu e que pede que seja reconhecido como o Mundial de Clubes da FIFA até hoje. O Fluminense ganhou a segunda edição em 1952. Em 1960, para definir quem seria o campeão mundial de clubes, na época, aquela visão bem de que o mundo se resumia à América do Sul e Europa, criaram um campeonato chamado Copa Intercontinental. E ele foi muito importante, porque foi a partir da Copa Intercontinental que... Bom, antes dele continuar aqui, né, esse do Mundial de 51, a FIFA chegou a emitir, né, um documento que o Palmeiras tem exposto e tal, né, falando que reconhecia e tal, mas aí mudaram de ideia porque também eles queriam ter mais controle sobre aquilo que eles organizavam e tal, falar, seria meio que um desvio, assim, né, do caminho, porque não foi, mas não foi organizado ali pela FIFA e tal, não teve exatamente a tutela e não sei o que, assim, coisas que envolvem politicagem, aí eles iam abrir um leque, assim, para muita gente dos mundiais, mesmo os mundiais esses que ele tá falando agora aí, de 60 para frente ali, né, o Intercontinental, a FIFA chegou a desconsiderar por um tempo e tal, então é tudo né, um jeito de sair por cima, né, de a FIFA querer ganhar mais em cima e, né,
deixar a imagem dela maior do que, né, do que estava antes. Então, isso afetaria aí um pouco. Por isso que a FIFA não reconhece esses títulos, né, 51 e 52. Tinha como missão reunir em uma partida, ou mais na época, porque era um confronto ida e volta, o campeão da Europa e o campeão da América do Sul. A Liga dos Campeões, na época, era a Copa dos Campeões Europeus. Foi criada em 1955. E para termos esse título mundial definido, foi necessário criar a Libertadores em 1960, e foi assim que, ano após ano, com algumas exceções, os campeões se enfrentaram na Copa Intercontinental, que ganhou esse nome prioritariamente até 1979. Em 1980, a competição passou a ser patrocinada pela Toyota e realizada sempre no Japão. Era a Copa Toyota. O nome oficial não era nem Copa Intercontinental nessa época, né? Era a Copa Europeia Sul-Americana Toyota. Esse campeonato foi realizado até 2004. E no ano 2000, quando a FIFA realizou o Mundial de Clubes dela aqui no Brasil, ainda provocava muita polêmica ter esses dois campeonatos ao mesmo tempo, como a gente vai ver nesse vídeo. Dito tudo isso, em 2000, a FIFA realizou no Brasil um Mundial de Clubes praticamente experimental, mas claro que vale como campeonato mundial. A FIFA tá lá, é um campeonato dela, ninguém pode botar nada nessa história. 8 clubes foram reunidos, na época eram os campeões continentais, ou o mais próximo disso, além de um participante do país sede, que era o Brasil. E o Corinthians entrou como campeão brasileiro de 1998. A grande polêmica, no entanto, não deveria ser a participação do Corinthians, porque nos anos seguintes, em até outros formatos, inclusive o atual, tinha um representante do país sede. Na época, o que deveria ter sido mais questionado era o fato de o Vasco estar participando, sendo campeão da Libertadores de 98, porque esse anúncio da participação da equipe vascaína foi feito pela Conmebol na mesma semana em que o Palmeiras disputou a final da Libertadores de 99 contra o Deportivo Cali, no Parque Antártica, decidiu e ganhou nos pênaltis. Sem saber se teria um time brasileiro ou não, se seria o colombiano Deportivo Cali, mas principalmente para garantir que o Mundial teria uma sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, com boa presença de torcedores, a Conmebol já colocou o Vasco como seu representante nessa primeira edição do Mundial. Quem defende a participação do Vasco diz que esse Mundial, na verdade, era referente a 1999 e que não houve datas do calendário para que ele fosse realizado, sendo assim empurrado para janeiro de 2000, o que faz sentido. O problema é que o Manchester United, campeão da Champions League de 99, foi convidado e participou. Eu conto essa história porque o Palmeiras se sentiu totalmente prejudicado, foi campeão da Libertadores e excluído do Mundial de Clubes realizado no Brasil. A FIFA então prometeu ao Verdão que ele estaria na segunda edição desse formato, que seria realizada em 2001 na Espanha. Para isso, também aumentaram o número de participantes, de 8 para 12. A competição foi marcada para acontecer entre os dias 28 de julho e 12 de agosto de 2001. Os 12 participantes seriam 2 representantes de cada um dos continentes, exceto a Oceania, que teria um, e essa vaga restante era para o campeão nacional do país sede. Mais uma vez, a FIFA vinha atrasada com relação aos participantes. O La Coruña, por exemplo, foi o campeão espanhol da temporada de 2000. Em 2001, quando o Mundial fosse realizado, já na volta da temporada, para começar a temporada 2001-2002, já havia outro campeão espanhol, que era o Real Madrid. Mas tudo bem, porque o Real Madrid também participaria desse campeonato. O Real foi chamado como campeão da UEFA Champions League de 2000. A outra vaga, no entanto, não foi oferecida ao Manchester United como campeão de 99. Por quê? Porque ele já tinha disputado no Brasil. Foi convidado então o Galatasaray, campeão da Copa da UEFA, que hoje é a Liga Europa, na temporada 99-2000 também. Caraca, mas que enrolação da FIFA, hein? Pelo amor... Que, né, o primeiro Mundial, beleza, assim, né? Fizeram ali as mudanças e, né, nessa explicação toda que ela deu, né, de... ter a sede no Rio, São Paulo, essas coisas do público, beleza, né? Para a primeira edição estaria ok. Mas aí para a segunda, ao invés de fazer certinho, né? Falar, não, ó, galera, vamos fazer assim, só os campeões e tal, beleza? Não, aí eles dão essas voltas de novo, né? É bizarro. Bem, na Conmebol foram chamados os 2 últimos campeões da Libertadores. O Palmeiras, campeão de 99, numa espécie de pagamento da dívida por ele não ter disputado em 2000 no Brasil, e o Boca Juniors, campeão de 2000, justamente vencendo o Palmeiras na final. Mais uma bizarrice porque, quando esse Mundial seria disputado, no dia 28 de julho, nós já teríamos um outro campeão da Libertadores, um mês antes. Mas tudo bem.
foi o Boca Juniors mesmo que acabou ganhando, então deu tudo certo. No continente asiático foram chamados também os dois últimos campeões da Champions League deles, o Júbilo Iwata, de 1999, e o Al Hilal, do ano 2000, esse mesmo time que você conheceu nos últimos anos aí por nomes como Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Já na África, foram convidados dois times campeões de competições diferentes do ano 2000. Na principal competição, o vencedor foi o Hearts of Oak, de Gana, enquanto o Zamalek foi campeão da Recopa Africana. O time egípcio, também campeão em 2000, foi chamado para participar dessa competição. Para você ver como os critérios eram completamente diferentes, né? Conmebol chamando os dois últimos campeões da Libertadores, África chamando campeões de competições diferentes do mesmo ano, e na CONCACAF foram chamados campeão e vice da Champions deles do ano 2000, o Los Angeles Galaxy e o Olímpia de Honduras. O único campeão do próprio ano de 2001 a ser chamado para disputar esse Mundial foi um time da Austrália, campeão da Oceania em janeiro daquele ano, que foi o Wollongong Wolves. Olha que nome esquisito, né? Mas tudo bem, vamos chamar apenas de Wolves. Agora a gente vai passear pela história do formato dessa competição, que seria diferente do que foi no ano 2000, na primeira, realizada no Brasil e vencida pelo Corinthians. Os 12 participantes foram divididos em 3 grupos com 4 times em cada. Cada um desses grupos teria uma sede, como aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo no ano 2000, mas com uma diferença bem importante. Em vez de ter os jogos em rodada dupla, inclusive na terceira rodada, a fase decisiva, que era bem complicado porque tinha time entrando no último jogo sabendo do que precisava para se classificar, dessa vez haveria a inclusão de estádios diferentes na última rodada para que os jogos fossem simultâneos. No grupo A, o La Coruña, campeão espanhol de 2000, ficaria sediado no seu próprio estádio, o Riazor, na cidade de Corunha. Foram sorteados para essa chave o Boca Juniors, o Wollongong Wolves e o Zamalek. O estádio de San Lázaro, em Santiago de Compostela, seria usado para o jogo entre o Wolves e o Boca Juniors na última rodada. No grupo B, o Palmeiras foi sorteado para jogar no estádio Vicente Calderón, que era a antiga casa do Atlético de Madrid, até a construção do seu novo estádio na década passada. Era um estádio clássico, inclusive, um dos estádios europeus que mais tinham cara de cancha sul-americana, né? Era o antigo estádio do Atlético de Madrid. E para jogar com o Palmeiras nesse grupo foram sorteados o Al Hilal, o Olímpia de Honduras e o Galatasaray. Já no grupo C, o Real Madrid jogaria na sua casa, o estádio Santiago Bernabéu. Foram sorteados para essa chave o Júbilo Iwata, do Japão, o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e o Hearts of Oak, de Gana. Nossa, o que ia virar o Real Madrid contra esses times aqui, né? Caraca, peraí. Cadê o... Meu caneco, o que o Real Madrid ia passear em cima desses três aqui é loucura. E com o máximo respeito às agremiações, mas né, no saudoso ano 2001, o Real Madrid, nossa, passaria o carro tranquilamente. Os outros grupos ali também, né, do Palmeiras aqui também, né, esses dois aqui não dá para considerar muito, né? O Galatasaray, não sei como é que estava o nosso querido Galatasaray na época. E o grupo aqui do La Coruña e Boca Juniors aqui são os, né, os fortes, iam brigar entre si. Os outros dois acho que não ia conseguir competir, né? O Zamalek hoje já tem mais, né, renome aí, já é mais falado, mas na época não sei, né? Enfim, vamos ver aí o restante, mas olha, bem desequilibrado, né? Pro que a gente viu esse ano de muito mais equilíbrio, acho que na época ia ser mais desproporcional aí as forças entre os times. O Júbilo Iwata, do Japão, o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e o Hearts of Oak, de Gana. Se no grupo A precisou de um estádio de Santiago de Compostela para fazer parte da última rodada com jogos simultâneos, no caso dos grupos B e C, foi só cruzar os estádios. Na última rodada do grupo C, que é o do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, o Vicente Calderón seria utilizado para uma partida entre o Júbilo Iwata e o Los Angeles Galaxy. Já no grupo B, o do Vicente Calderón, eles usariam o Santiago Bernabéu para um confronto entre o Olímpia de Honduras e o Al Hilal, enquanto o Palmeiras enfrentaria o Galatasaray no próprio Vicente Calderón. No Mundial de 2000, eram 2 grupos com 4 times e apenas o melhor de cada chave passava diretamente para a final. Foi assim que Corinthians e Vasco se classificaram, fizeram a final no Maracanã, que foi até os pênaltis após o empate sem gols em 120 minutos. Nesse campeonato era diferente. Com 3 chaves, passavam os 3 campeões de cada chave, mais o melhor segundo colocado entre os 3 grupos. Então 4 times avançavam
para a fase semifinal. Só que os cruzamentos já eram definidos previamente. O campeão do grupo A pegaria o campeão do grupo B em um jogo realizado no campo do La Coruña. Já o campeão do grupo C pegaria o melhor segundo colocado. Sim, não teria nenhum critério de pontuação para justificar qual dos 3 primeiros colocados mereceria pegar um segundo, em vez de pegar o campeão de outra chave. Resultado, esse jogo, que seria entre o campeão do C e o melhor segundo colocado, já estava também marcado previamente para acontecer no Santiago Bernabéu, o que obrigava o Real Madrid... O Real Madrid que passaria em primeiro lugar nesse grupo C aqui, né? O Real Madrid, assim... cedeu benzaço a jogar sempre no Santiago Bernabéu. Por quê? Porque se ele fosse campeão do grupo C, claro, jogaria em sua casa. Se ele por acaso se classificasse como o melhor segundo colocado, também jogaria no Santiago Bernabéu contra o campeão do grupo C. Olha que coisa. Haveria uma disputa de terceiro lugar no dia 12 de agosto, na preliminar da grande final, os 2 jogos em rodada dupla no Santiago Bernabéu. Quer dizer, não havia hipótese de o Real Madrid, em qualquer circunstância, jogar em outro estádio que não fosse o seu nesse Mundial. E sim, meus amigos, apesar de ter sido cancelado, esse Mundial tinha até tabela pronta. Vamos dar uma olhada? Documento oficial da FIFA e tudo com essa tabela, hein? A abertura seria no dia 28 de julho, com o duelo entre Boca Juniors e La Coruña, às 8 da noite no horário local, 3 da tarde aqui no Brasil. Aliás, eu não achei informações sobre a transmissão, apesar de que no ano 2000 a Traffic, que era responsável pela venda dos direitos de transmissão dessa competição, tinha vendido para a Band, já que a Globo não quis, era provável que a Band continuasse também. Só que o esporte em 2001 na Band estava praticamente descaracterizado, perdeu várias competições. Naquele ano a Rede TV chegou a ser a parceira da Globo, desistiu no meio do caminho por dificuldades para pagar o contrato, e em 2002 a própria Traffic mudaria para a Record. A Band nessa época estava em uma das suas piores fases no esporte. Mas alguém iria transmitir, não sei quem. O fato é que o Palmeiras estrearia no dia seguinte, um domingo, 29 de julho, também às 3 da tarde, hora de Brasília, enfrentando o Olímpia de Honduras. Depois o Verdão jogaria contra o Al Hilal no dia 2 de agosto, uma terça-feira, e encerraria contra o Galatasaray em outro domingo, 5 de agosto, 5 da tarde, hora de Brasília. As semifinais foram marcadas para acontecer no dia 9 de agosto, em rodada dupla, apesar de não serem no mesmo estádio. Se o Palmeiras passasse em primeiro lugar no grupo B, jogaria contra o campeão do grupo A na partida mais cedo, das 2h30 da tarde, hora de Brasília. Se ele se classificasse como o melhor segundo colocado, pegaria o campeão do grupo C, provavelmente o Real Madrid, na partida das 5 da tarde. E esse esquema de rodada dupla, 2h30... Vamos voltar aqui rapidinho, só pra gente ver, só pra eu lembrar aqui. Então o Palmeiras pegaria, se passasse em primeiro, que o grupo do Palmeiras com o Al Hilal ali e tal, pegaria o Boca Juniors ou o La Coruña, provavelmente, né? Eu colocaria mais o Boca Juniors até, que o Boca Juniors estava no começo da sua era de ouro, né? De ganhar 3, 4 títulos ali embaladíssimo, então acho que o Boca era mais favorito do que o La Coruña. E do outro lado ali o Galatasaray, não sei, né? Não temos informações aí, mas eu acho que o Palmeiras... Eu sou mais o nosso Verdão aqui, né? Do que o Galatasaray. Então seria provavelmente uma semifinal aí, né? Palmeiras e La Coruña, né? Se passaria em segundo. Aliás, tem que ver o La Coruña talvez... Tem que ver quem seria o melhor segundo colocado, né, Ou não, eu tô ficando louco. Tá certo, é o primeiro colocado e o Real Madrid que pegaria o segundo, né? Então, Palmeiras e Boca e o Real Madrid e o melhor segundo colocado, que a gente não tem ideia de quem seria aí nessa brincadeira. Poderia ser um La Coruña ou um Galatasaray. Então, a final seria, né, Real Madrid ou Palmeiras ou Boca, né? Então, seria um belo de um jogo, né? Acho que... Eu colocaria mais o Boca do que o Palmeiras nessa época, para ser o finalista junto com o Real Madrid. Mas olha, ia ser uma disputa legal. O Palmeiras e Boca ali eram jogos, né, difíceis. E 5 da tarde também seria usado para a grande final e para a decisão do terceiro lugar no dia 12, também um domingo. Seriam ao todo 3 domingos, mais ou menos no esquema olímpico, né? Mas é claro que tinha muita polêmica envolvendo essa competição. A começar, ela não era tão valorizada assim pelos clubes europeus. Em 2001, na revista o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC,
tinha uma coluna sobre o mundo do futebol e entrevistou o jogador Mauro Silva, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 e atuando na época pelo La Coruña, time que disputaria aquele Mundial. Ao ser questionado sobre a participação no Mundial, Mauro Silva parecia nem saber do que estava sendo falado. Essa edição era de março daquele ano. O Mauro Silva perguntou: Mundial? E depois, ao ouvir de PVC que aquele campeonato era um Mundialito, ele reconheceu, porque era assim que os espanhóis chamavam. Mauro Silva disse que para ele o que valia mesmo era o Mundial do fim do ano, aquele da Toyota, realizado entre os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões, o que para ele fazia uma competição mais difícil e mais valiosa. E ele fala isso porque o La Coruña não estava sendo campeão da Champions League, entraria como campeão nacional do ano 2000, justamente a mesma forma como o Corinthians entrou na competição da FIFA em 2000 no Brasil. Aliás, tem uma outra questão envolvendo o Corinthians também, foi campeão brasileiro em 98, entrou por isso no Mundial, e para ninguém mais reclamar, foi lá e ganhou o Brasileiro de 99 de novo, disputado com a final alguns dias antes do Mundial. Imagine se o Atlético Mineiro ganha o Brasileirão e ia estar reclamando até hoje de não ter disputado aquele Mundial. E esse achado da entrevista do Mauro Silva ao PVC, numa placar de 2001, que eu tenho inclusive no meu acervo pessoal aqui, foi muito importante para clarificar uma história que aconteceu com o Roberto Carlos, quando o lateral já era jogador do Corinthians em 2010 e causou muita polêmica durante uma entrevista à ESPN Brasil, quando disse que o Real Madrid via o Mundial de 2000 no Brasil como um mundialito, que os jogadores vieram aqui praticamente para passear, citando até o Manchester United. Na época deu o maior rebuliço, teve muita notícia sobre, o Roberto Carlos prometeu pensar mais antes de dar essas declarações, mas nem deveria ter dado tanta polêmica, porque o Mauro Silva usou esse mesmo termo mundialito em... É que, né, outra visibilidade, né, do Mauro Silva e do Roberto Carlos. E o peso também do Real Madrid e do La Coruña, com, né, um respeito que a gente tem que ter à instituição La Coruña aí, né, muitos títulos e tal, mas o Real Madrid é o maior clube do mundo, né? Então, num primeiro mundial, você não pode falar, nossa, porque não... me lembra um pouco a desculpa que o pessoal ficou dando esse ano para esse mundial. Porque tá muito calor, porque tá no final da temporada, porque não sei o quê. É o campeonato organizado ali, você tem que levar a sério. Eu acho que não tem essa. Era um campeonato de informação ali, mundial, acho que você tem que jogar e é isso, né? O do final do ano, você que dê conta depois lá, quando chegar, e é só um jogo também. Então, era só um jogo também, então não era a mesma coisa, né? Não era uma trajetória ali para você jogar. Você só ia lá para um jogo e acabou, né? Então, é uma visão muito diferente, né? De você disputar um campeonato, vários dias ali, 15 dias que seja, e agora, né, jogar só um jogo. 2001, num campeonato que ele iria ainda disputar e que ele não tinha o menor interesse de falar alguma coisa contra o Mundial do Corinthians, como o Roberto Carlos, jogador do Corinthians, também não teria. O fato é, os europeus não ligavam para essa competição enquanto tivesse um outro campeonato mundial entre os campeões da Libertadores e da Champions League no fim do ano no Japão. Tá, Alan, mas esse Mundial não aconteceu. O que foi que rolou para a FIFA cancelar? A FIFA tinha uma parceira de marketing naquela época que era a agência ISL. Vale a pena você conferir alguns documentários sobre a FIFA, principalmente na Netflix, sobre a história que envolveu a ISL e tudo mais. O fato mais importante aqui pra gente é que após a falência da ISL, a FIFA teve dificuldades para vender esse campeonato, que era da Traffic, diga-se de passagem, tá? A ISL tinha as propriedades de marketing da FIFA, mas a Traffic era quem vendia essa competição, como já tinha vendido em 2000 no Brasil também. É por isso que na internet, na época do Orkut principalmente, para menosprezar o título do Corinthians, as pessoas falavam Copa J. Ávila. J. Ávila era um ex-jornalista que virou dono da Traffic e foi uma figura também muito polêmica ao longo dos anos no mundo do futebol. O cancelamento do Mundial de Clubes da FIFA veio no dia 18 de maio de 2001, pouco mais de 2 meses antes do seu início programado, que era 28 de julho. A Folha noticiou no dia seguinte com esse texto: FIFA adia o Mundial do Palmeiras. A segunda edição do Mundial de Clubes da FIFA, na qual o Palmeiras seria o único representante brasileiro, foi adiada ontem para 2003. A participação do time, porém, não está definida. As 12 equipes que disputariam a competição neste ano a partir do final de julho na Espanha não estão confirmadas na nova data. A FIFA, após reunião de seu comitê de emergência, alegou 3 motivos para decidir pelo adiamento. O principal é a iminente falência da empresa suíça de marketing esportivo ISL, parceira da entidade no evento. Abre aspas. O fato de a ISL estar para anunciar sua falência faria com que a FIFA tivesse que arcar com responsabilidades adicionais,
fecha aspas, afirmou o presidente da entidade máxima do futebol, Joseph Blatter. E aí começa... Aí, não sei se vocês, né, ouviram falar e tal, mas o Mundial de agora também, não sei se correu riscos de não acontecer, né, mas seria uma furada muito grande, né, ficou um tempão assim sem ter quem comprasse os direitos, né? Porque a FIFA colocou lá, ó, galera, ninguém se manifestou para comprar. E aí o DAZN foi lá e pagou, acho que 1 bilhão. E aí também tem, né, todos esses esquemas do futebol e tal, porque o DAZN pagou 1 bilhão e aí o fundo da Arábia Saudita lá, o PIF, chegou e pagou 1 bilhão por uma porcentagem das ações do DAZN, assim, meio, né, um tempinho depois. Então ficou, então o fundo saudita pagou pelo Mundial, assim, praticamente, né? Para ter essa transmissão e para o evento acontecer, porque, né, 1 bilhão faz uma certa diferença aí para a instituição FIFA conseguir fazer girar, até porque tinha muitas premiações, né? Os europeus pediram mais dinheiro para participar, porque era final de temporada e não sei o quê, né? Todo esse papo que a gente já ouviu. Então, né, ficaria muito complicada essa viabilidade se não tivesse essa premiação essa premiação não, né? Essa compra dos direitos por 1 bilhão, né? Que o DAZN acabou fazendo. Então, até o Mundial de agora, né, teve estruturas abaladas aí para acontecer. Surgiu umas desculpas do tipo essa que tá na matéria da Folha também. A FIFA também alegou que o período de disputa do Mundial entre 28 de julho e 12 de agosto atrapalhará os calendários nacionais e internacionais do futebol. Diz o Blatter, seria muito inconveniente para clubes e seleções. Meu amigo, agora, faltando mais de 2 meses, seria como Infantino acabar com o Mundial que a gente vai ver agora, com a Copa do Mundo de Clubes, falando que vai atrapalhar o calendário da Europa. E os caras não vão ter férias, ou vão ter férias mais curtas. Mas e o Palmeiras nessa história toda? A matéria da Folha também revela como o time estava lidando com esse Mundial. O Mundial era a prioridade do Palmeiras para esse ano. O presidente do clube, Mustafa Contursi, já havia até passado alguns dias na capital espanhola para preparar a infraestrutura que seria usada pelo time durante a competição. O dirigente pretendia, inclusive, alugar um imóvel que funcionaria como a Casa Palmeiras para ajudar os torcedores da equipe que fossem acompanhar o torneio e promover o clube. Também foi feito, na sede social do Palmeiras, um lançamento dos pacotes de viagem para o torneio. Os torcedores que já haviam comprado deverão ter o dinheiro devolvido pelas agências de turismo que integravam a iniciativa. E como você pôde ver, a matéria da Folha já dizia que o Palmeiras não tinha nem a previsão de disputar o Mundial de Clubes em 2003, assim como os demais participantes. Então não era um adiamento, era um cancelamento, porque tinha um papo já de que o Mundial passaria a ser bienal e seria realizado em 2003. Tanto é que em maio, antes dessa história, no dia 1º de maio, 17 dias antes do cancelamento, tem na revista Placar uma informação sobre o Mundial de Clubes de 2003, que seria a edição seguinte. Loucura. Nela, a Conmebol definia como seria a distribuição das suas 2 vagas para aquele torneio. Diz a revista Placar que uma das vagas seria disputada em um torneio que reuniria os 4 campeões da Copa Merconorte e da Copa Mercosul de 2001 e 2002. No fim das contas, sequer existiram esses campeonatos em 2002. A Copa Sul-Americana foi criada para unificá-los. Já a outra vaga seria um confronto entre os campeões da Libertadores de 2001 e 2002. Na prática, teria um jogo entre Boca Juniors e Olímpia para ver quem pegaria a vaga da Conmebol no Mundial. Um absurdo completo, né? Deveriam ir os 2 campeões da Libertadores, mas eles tentaram fazer esse monstrengo. Aliás, eu bem lembro que quando começaram os papos desse novo Mundial que a gente vai ter, bem que andaram espalhando no mercado que a Conmebol gostaria de voltar com a Supercopa Libertadores, um campeonato só entre os campeões da história da competição, para valer algumas vagas também. Eu lembro. E se a FIFA tivesse colocado o Palmeiras em... Esse negócio de jogo único parece repescagem da Copa do Mundo, né? Que os times vão jogar a vida numa partida e aí se perdeu, falou, se ganhar, vai pra Copa, né? Então, pra clube decidir assim, não vale a pena, não faz sentido com o mérito do clube, né? Igual ele falou, de ter sido campeão e aí você tem que ainda jogar uma partida pra disputar. Ainda vai sendo mais vagas, né? Ainda hoje em dia, pior ainda, se fosse pensar hoje em dia, né? Que tem, nem lembro quantas vagas são, 4, 6 vagas que eram acho que eram 6 vagas, né? Da América do Sul. Então, imagina, se fazer um torneio para definir 6 vagas. Não dá.
2003 para pagar essa dívida com o clube, também seria um absurdo o que acontece nos dias de hoje, porque a gente está vendo times que ganharam a Libertadores 4 anos antes jogando o Mundial. No caso do Palmeiras, que é o campeão da Libertadores de 2021, beleza, é um clube estruturado, é um clube que está disputando títulos o tempo todo, que chegará ao Mundial disputando a liderança do Brasileirão, classificado na Libertadores e também na Copa do Brasil. Mas já imaginou se um time chegasse ao Mundial rebaixado? É o que aconteceria em 2003, porque o Palmeiras estava na Série B do Brasileirão quando jogaria esse Mundial. Aliás, o Fluminense só se livrou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão 2024. Se tivesse caído, jogaria Série B e Copa do Mundo de Clubes da FIFA no mesmo ano. Não é só no mesmo ano, é ao mesmo tempo, porque a Série B não parou de acontecer enquanto estava tendo o Mundial de Clubes, né? Então o Fluminense ia ter que fazer algum arranjo ali com a CBF para ficar sem jogar ou mandar um outro time alternativo para jogar, ou não sei o que ia acontecer, né? Provavelmente a CBF ia fazer algum arranjo ali pro Fluminense jogar depois, né? Mas imagina a loucura, né? Do time estar na segunda divisão e ao mesmo tempo disputando o Mundial de Clubes. Bom, mas o Mundial de Clubes da FIFA não voltou em 2003 coisa nenhuma. Até 2004 o futebol seguiu a sua vida normal, com a Copa Intercontinental, patrocinada pela Toyota, sendo realizada entre os campeões da Libertadores e da Champions League. A última edição nesse formato, em 2004, reuniu as zebras daquele ano, né? O Porto e o Once Caldas, e a equipe portuguesa foi campeã nos pênaltis. Em 2005, basicamente o que a FIFA fez para ter o seu campeonato mundial de clubes foi unir forças com a Toyota. E foi assim, em 2005, que fazendo um novo formato com os campeões continentais, mas os campeões da Libertadores e da Champions League entrando diretamente nas semifinais, nós tivemos o título que o São Paulo conquistou contra o Liverpool na decisão. Uma curiosidade, naquele ano de 2005, assim como em 2000, no título do Corinthians no Brasil, e o campeonato que foi cancelado em 2001, o nome oficial do torneio era FIFA Club World Championship, ou seja, Campeonato Mundial de Clubes da FIFA na tradução literal. Em 2005, como prova dessa fusão dos campeonatos, o nome era até mais extenso. Era FIFA Club World Championship Toyota Cup Japan 2005. Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, Copa Toyota Japão 2005. Eu tinha dó da Record, não sei porquê. Imagina os documentos oficiais, né? Pra falar FIFA Club World Championship Toyota Master Blaster Burger. Que isso, que nome horroroso, né? Podia ser tipo Copa do Mundo FIFA por Toyota, né? Seria mais fácil do que esse nome horroroso. Quem é que teve essa ideia incrível de juntar tudo? A Globo não cumpria isso, se passou a exigência para a Record como sublicenciada, mas toda vez que a Record tinha que chamar o Campeonato Mundial que ela transmitiu, com o São Paulo campeão, tinha que ser falado assim: Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, Copa Toyota Japão 2005. E em 2006, fica aí a curiosidade, refizeram um acordo com a Toyota e o campeonato mudou de nome, mesmo que não tenha mudado de formato, aliás, só a inclusão do time do país sede, ele virou FIFA Club World Cup, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um nome que foi usado até 2023, na edição vencida pelo Manchester City contra o Fluminense. Em 2006, não era mais Copa Toyota, mas era algo do tipo Copa do Mundo de Clubes da FIFA apresentado por Toyota. Olha aí, depois houve até outros patrocinadores. Em 2024, já de olho na nova Copa do Mundo de Clubes a ser realizada nos Estados Unidos em 2025, esse campeonato foi remodelado, deixou de ser disputado todo em uma sede fixa, só os últimos jogos é que tem sede, e ganhou o nome de FIFA Intercontinental Cup, Copa Intercontinental da FIFA, um nome que claramente foi usado para não deixar o UEFA e Conmebol retomarem a disputa do antigo formato, agora que vai ter essa Copa do Mundo de Clubes a cada 4 anos, com 32 participantes. O Palmeiras teria que esperar mais 20 anos até disputar um campeonato mundial de clubes feito pela FIFA. Aconteceu em fevereiro de 2021, poucos dias depois de ter sido campeão da Libertadores contra o Santos no Maracanã, a Libertadores de 2020, o Mundial também era o de 2020, atrasado por causa da pandemia. Naquela ocasião, o Palmeiras ficou em 4º lugar, após perder para o Tigres do México na semifinal e também para o Al Ahly do Egito na disputa de pênaltis, pelo terceiro lugar. No ano seguinte, porém, o Palmeiras chegou à final como campeão da Libertadores de 2021, venceu o Al Ahly na semifinal e depois foi batido pelo Chelsea na prorrogação da grande decisão. O Palmeiras vai mais uma vez para o Mundial da FIFA e vai enfrentar na primeira fase o Porto de Portugal, o Al Ahly do Egito de novo e o Inter Miami, time dos Estados Unidos, que foi convidado a... E já sabemos, né, o que aconteceu nessa altura, né, que perdeu de novo
pro Chelsea, né? Mas, enfim, esse vídeo já é de antes do Mundial, né? Mas fica aí o registro, né, da tristeza dos nossos brasileirinhos, né? Com o Fluminense chegando aí na semifinal, né? Mas não conseguimos, né, chegar na final aí por conta, né, da dificuldade do torneio aí contra os europeus. Participar de uma maneira bem obscura, mas esse é assunto para os próximos vídeos, mas que tem Lionel Messi como seu principal astro, o que explica muita coisa. Espero que você tenha gostado da história do Mundial de Clubes que nunca aconteceu. Uma competição que mexeu muito com as pessoas, tem até um easter eggzinho aí que na época andaram falando que a Pirelli, que estava chegando para patrocinar o Palmeiras, no lugar da Parmalat, após 8 anos de Parmalat, faria um esforço para trazer o Ronaldo Fenômeno, que era da Inter de Milão, time patrocinado pela Pirelli, para jogar esse Mundial no Verdão. Parece algumas histórias que a gente andou ouvindo por aí nos últimos dias, né? Pois é. Espero que você tenha curtido o nosso canal, que tem muito mais histórias como essas dos campeonatos e dos eventos mais importantes do mundo. A gente vai ter uma cobertura bem ampla na Copa do Mundo de Clubes por aqui também, com lives diárias, beleza? Então, ó, se inscreve, deixa o seu like, hype o conteúdo para ele chegar ao máximo possível de pessoas. Eu vou te esperar. É isso aí, né? Sigam aí o Alan Simon, se inscrevam no canal, né? Todos os conteúdos dele aí maravilhosos. Ele ainda tá fazendo aí lives sobre o Mundial de Clubes, agora só vai ter a final, né? Porque eu não assisti esse vídeo antes. Mas acompanhem que, né, o Alan é incrível, faz um conteúdo muito bom. Por isso que estou assistindo aqui com vocês. E também queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Para você, né, não é um esforço muito grande para você se inscrever, para você comentar aí o que você achou também do Mundial, dos formatos do Mundial, a loucura toda que tá, do desempenho dos brasileiros no Mundial. Quem sabe a gente acha um vídeo aí para reagir e comentar sobre os brasileiros no Mundial. E também, né, compartilhar o vídeo se vocês gostarem. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.